Aleluia. Graça e paz e prosperidade. Este irmão a quem vos fala, como alguns já conhecem, talvez você não conhece, é o seu irmão em Cristo Jesus, o pastor Everton, aleluia, que se reside ao município de Bauru, estando continuação ao nosso estudo, aos ombreiros, da qual congregação nós pertencemos à Igreja Evangélica Apostólica do Reino de Deus. Você que vai assistir esse vídeo, meu irmão em Cristo Jesus, ombreiro da casa do Senhor, deste ministério, desta congregação, já compartilha, se inscreva lá no sininho, lá, aperte a notificação todas, certo? Compartilhe esta live e dá o like também, em nome de Jesus, e deixa seu comentário para a gente poder fazer o canal de ensino, o canal deste servo do Senhor a crescer em nome de Jesus Cristo. Então, todos bem? Vamos dar continuidade, fazer uma oração rápida, aleluia, poucos minutos aqui, eu vou fazer para não deixar muito invasivo, muito cansativo, procurar fazer todas as semanas 2 a 3 vídeos e dar continuidade àquilo que nós começamos. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer acerca deste momento, por mais uma vez a estabelecer, a continuar a externar, ó Deus, este ensino, e que os teus servos e servas que vai adquirir, que vai possuir, que vai ver, que vai ouvir, possa ser enriquecamente sábio para toda boa obra, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar continuidade? Nós paramos sobre o envolver a igreja na oração e no jejum. Você que faz parte de um ministério, de uma congregação, de uma denominação, você tem que estar envolvido com a obra. Você que é ombreiro, que é ombreira, meus amados irmãos, discípulos ou talmide, que já estão ingressando a sua vida juntamente com o pastoreado, com os seus líderes, com a sua liderança, com o pastoreado, você tem que se envolver com a obra. Nós vamos ver que todo aquele que se envolve com a obra, qual é o caminho perseguidor desta pessoa? É crescer, evoluir, assim conforme a obra cresce e aqueles que estão ingressados junto com a obra, eles o que? Crescem arduamente juntamente com o seu líder, o conjunto, o consenso de toda a igreja. Deus só opera na igreja que está impregnada pelo espírito de oração. Aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Orar é o ato mais maravilhoso no reino de Deus. Atenção, cuidadosamente, as disciplinas espirituais revolucionará a vida da igreja. Lembra? No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, versículo 13, anteriormente, o Senhor responde a oração de Salomão, que se eu enviar praga, se eu enviar fome, se eu enviar peste, daí no versículo 14, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, pedir perdão pelos teus pecados, aleluia, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Quer dizer, estado de humilhação, sempre buscando a Deus. Crescimento vem sempre após uma busca repleta, cheia, convicta de oração. Ombreiros da casa do Senhor, servos da casa do Senhor, servos que servem ao Senhor Jesus Cristo e que aceitaram Ele como único, suficiente Salvador da vossa vida. Tem que buscar, tem que invocar o nome do Senhor. Paulo mesmo vos disse em Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Temos que invocar o nome do Senhor, temos que trazer os céus, o reino de Deus para a nossa vida, para o ministério, para que haja compartilhação deste reino e para que este compartilhamento do reino dos céus seja produzido em vidas ganha em Cristo Jesus. Isaías 65, vamos ver o que Isaías 65 nos fala e nos vos dizem. Vai dizer, presta bem atenção, isso é para os servos que oram, que buscam, que estão acerrados, estão com aproveitamento acerca de oração. Isaías 65, versículo 24, olha o que está escrito o texto, ó. Eles
sairão. Isaías 65, não 66. Isaías 65, versículo 24. E será que antes que clame, eu o responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso quer dizer que quando você decide no seu coração e começa a sua oratória, a sua fala, o seu diálogo, buscando comunhão com Deus, Deus já estava te esperando. Não, você não entendeu? Deus está querendo dizer que, todavia, quando você se prostra, quando você busca, quando você clama, quando você se ajoelha, quando você se humilha, quando você chega a Ele, Ele já estava te esperando. Que a nava sápia. Haja vista que quando, junto ao caminho, o livro de Marcos, capítulo 10, que conta e narra a história de Bartimeu, filho de Timeu, que quando a multidão está seguindo Jesus, ele começa a fazer o quê? A clamar ao Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A saber, o que ele faz? As pessoas tentam o quê? Calar Bartimeu, filho de Timeu. Só que ele insiste. Só que o Senhor está passando, e provavelmente no texto possamos então pensar que ele já tinha passado do lugar, do ponto onde Bartimeu se encontrava. Que a namantu comine que entrava sobre cominácia. A situação é que Deus sempre está em prontidão a nos ouvir nosso clamor. Deus sempre está à espera de nós buscarmos a Ele. Amém? Basta você requerer se voltar a Ele. Então que a partir de hoje você venha o que? Ter uma vida de oração, de busca, de oratória, de compromisso com Deus. Estabeleça um evangelismo dinâmico para poder você ser um evangelista, evangelizar, mostrar, ensinar, pregoar, chamar a outros, para também dividir o que você vive com outros. É necessário ter vida de oração. Estabeleça um evangelismo dinâmico. Qual seria esse evangelismo dinâmico? A arte de falar de Cristo aos perdidos individualmente, a levá-los a Cristo e a Salvador. 1 João não, o Evangelho de João, do capítulo de número 1 e o versículo de número 40 e 42, vai estar escrito, ó. E era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Isso quer dizer, assim como André teve o compromisso de levar, de apresentar o seu irmão a Simão, que foi denominado e dado um outro nome por Cristo Jesus a Pedro. Isso quer dizer que nós também temos o compromisso do mesmo que André teve. Qual? Levar almas a Cristo, levar vidas perdidas que estão amarradas, que estão empobrecidas no reino espiritual, que estão famintas, que estão sedentas, que estão, aleluia, acerca de toda sorte de males por este tempo, por este século presente mal. Temos que levar Cristo a outras vidas. Por isso que Jesus disse no Evangelho de Marcos, do capítulo 16, versículo de número 15: ide por todo o mundo e fazei discípulos e pregai o Evangelho a toda criatura. Temos o compromisso de pregar o Evangelho. Façamos um evangelismo dinâmico, com tudo oração, com tudo, aleluia, conhecimento da palavra. Só podemos levar outros a Cristo quando temos vida de oração e conhecimento pela palavra, mais prática por ela. Aqui eu ensino rápido. Desperte o ardor missionário. Missão é a responsabilidade da igreja. O seu papel enviada como o sal e a luz do mundo.
George Pearce dá a seguinte definição: missões é o envio de pessoas autorizadas, além de fronteiras da igreja neotestamentária, a influência evangélica em todo o mundo. Oh glória! Como já fora dizendo no Evangelho de Marcos 16:15, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Em vista e integração ao discipulado, este é o maior segredo para o crescimento da igreja. O novo convertido é como uma plantinha que deve ser regada, uma criancinha que foi adotada, uma família de Deus que precisa de cuidados especiais de alimentos da palavra e uma assistência permanente. Mateus do capítulo 28, Mateus do capítulo 28, Mateus, e o versículo de número 19, dá quase a mesma invasão de Mateus, de Marcos 16:15. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então quer dizer, nós temos que ir, levar o Evangelho, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir de hoje, estejamos todos preparados. A partir de hoje, agarramos fielmente a promessa da palavra, co-herdeiros da mesma bênção em Cristo Jesus, para fazermos e estendermos o reino de Deus. Você pode dar um glória aí por isso, porque você também é um destes convalescidos da parte de Deus para empregar o evangelho de Deus. Novos ombreiros têm que estar preparados. Paulo instruiu os que ocupam o ministério de liderança e estarem continuadamente envolvidos no aperfeiçoamento dos santos para toda boa obra. Efésios 4:12. O ministro do evangelho tem o privilégio de ajudar e preparar novos ombreiros para encontrar-se o seu povo, o seu novo espaço no ministério. Moisés preparou Josué, Elias preparou Eliseu, Jesus preparou os 12 discípulos, Barnabé preparou Paulo, Paulo preparou Timóteo e assim sucessivamente. Seja criativo com a sua liturgia de culto. Isso quer dizer, se prepare-se e deixe ser ensinável. Um bom ombreiro, um bom servo que quer crescer, que tem que fazer a vontade de Deus, que vai crescer e vai desenvolver. O primeiro conserto que nós achamos na vida dessa pessoa é o que? Ser ensinável. Essa pessoa tem uma aptidão para ser ensinável. Aquele que ouve mais e fala menos, este crescerá em conhecimento, este crescerá, aleluia, pelas instruções. O sábio é aquele que recebe, retém, aleluia, e pratica, passa a ser conhecedor para vós outros, amanhã depois ensinar a outros, aleluia. Então o ombreiro fiel, pessoas, servos e servas que crescem no Senhor, é aqueles que são ensináveis, aqueles que, aleluia, não vêm com dogmas, não vêm com doutrinas, não vêm com falácias, não vêm com todo tipo de pensões, de pensamentos imaginários, de conhecimentos, que outros possivelmente por onde quer que passou, mas que estes venham ser ensináveis para toda boa obra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oh, glórias a Deus. Nós vamos tratar, aleluia, na próxima fase, na próxima continuação, o ombreiro e todo o culto litúrgico. O culto deve ser alegre, dinâmico, atraente. Tenha um programa de culto, dando sempre prioridade à palavra de Deus, mantendo estas prioridades. Nosso ministério será frutífero para toda boa obra. Tenha um campo harmônico, aleluia, junto à obra. Vamos estar terminando estes primeiros 15 minutos e vamos dar continuidade, sempre de 15 em 15 minutos, para que você não seja enfadonho. Amém? Graça e paz.